Vamos com mais informações agora. Eu quero te perguntar o seguinte: você já parou para pensar sobre os riscos que as pessoas correm nas plataformas, especialmente mulheres, crianças, adolescentes, pessoas vulneráveis? Vamos falar agora sobre a criminalização das condutas praticadas contra a dignidade sexual de crianças, mulheres, adolescentes vulneráveis por meio do ambiente virtual. Com o avanço das tecnologias, criminosos utilizam perfis fakes para cometer o chamado estupro virtual, que é o estupro real dentro do ambiente virtual. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral a advogada a doutora Fernanda Menezes, especialista em ciências criminais e também servidora pública. Ela está aqui no estúdio com a gente para trazer essas informações sobre esse assunto que é tão atual e que precisa ser cada vez mais esclarecido. Bom dia, doutora Fernanda. Obrigada pela presença aqui com a gente. Para começar, esclarecendo para o público essa nomenclatura, né? Estupro virtual. A imprensa costuma tratar assim, as informações são divulgadas dessa maneira, mas é importante esclarecer que é o estupro real dentro do ambiente virtual, né? Bom dia. Muito bom dia a todos, bom dia, Tamires, agradecer o espaço, dizer que a TV Atalaia está sendo aí, né, pioneira na abordagem desse tema, porque é de grande relevância e quero começar dizendo, como você bem falou, o crime realmente está sendo abordado como estupro virtual, ainda com certa resistência de algumas pessoas no exercício, né, desse dever de noticiar o fato, porque entendem que não existiria aí o estupro virtual. Mas, além disso, dessa resistência da nomenclatura, é bom que a gente ressalte que é sim o estupro real, ele acontece todos os dias e a gente precisa alertar, sobretudo, a população o que é, né? Então, a resistência no senso comum, sobretudo, das pessoas que não são da área, e aqui eu falo para você que interessa, a mim, a todos, indistintamente. Porque as principais vítimas são as mulheres, são as crianças e adolescentes. Exatamente. E, além disso, as pessoas têm muito a ideia de que o estupro ele é apenas aquele que tem a conjunção carnal, né? A penetração, enfim. Só que, desde 2009, aí é o ponto central do tema, desde 2009 houve a junção. Antes, o atentado violento ao pudor era capitulado, que a gente chama, para que você que não é da área, né, entenda, era tipificado, tinha um crime de atentado violento ao pudor, e agora, né, recentemente, não tão recente, em 2009, juntou. Então, atentado violento ao pudor é estupro. Ou melhor, foi capitulado tudo no artigo 213 do Código Penal. E lá ele descreve que o que seria estupro? Constranger alguém, tá? Alguém, pessoa, homem ou mulher, né, mediante violência ou grave ameaça, né, a consigo praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso. E aí, nessa perspectiva de outro ato libidinoso, é que justamente a gente consegue encaixar esse estupro sem contato físico, que é a grande resistência da população de entender que como é que vai ter estupro se eu não tenho contato físico. Mas sim, é possível, ressaltando, obviamente, que existem aí divergências, enfim, algumas pessoas um tanto quanto resistentes. E esse artigo 213 do Código Penal, que foi reformulado, digamos assim, em 2009, ele veio justamente para que as pessoas entendam que a internet, ela não pode ser encarada como um espaço terra sem lei, né, doutora? Exatamente. Na verdade, quando ele aglutinou o tipo, ou seja, quando ele juntou esse tipo, sendo bem honesto, eu não sei nem se ele teve essa perspectiva da internet. É uma construção tanto quanto mais recente. A construção da jurisprudência, né? A jurisprudência nada mais é do que decisões. Ainda, como eu disse, existe uma resistência ainda muito nova à temática, muito nova. Ninguém em Sergipe está falando sobre isso. E no Brasil, muito pouco. Então, há uma resistência, mas o objetivo aqui, obviamente, que não é, aspas, demonizar a internet e nem dizer que todo e qualquer contato pela internet se trata de estupro virtual. Obviamente que não. Mas a gente precisa alertar a população da possibilidade de, em algumas situações, haver o estupro e, a partir daí, uma investigação e a punição na medida justa,
que se couber. Diante disso, eu até agradeço a doutora Fernanda que me procurou, né, para oferecer essa sugestão desse assunto, porque realmente é esclarecedor e eu entendo que as possíveis vítimas, elas precisam estar preparadas, né, quando esses criminosos, quando esses perfis fakes se apropriam do ambiente virtual para constranger, para intimidar, muitas vezes utilizando de chantagens. Como a vítima pode identificar que ela está sendo vítima, né, do estupro virtual? Muito boa a sua pergunta, Tamires, e serve também como um esclarecimento. Muito cuidado, porque no direito penal a gente tem o que a gente chama do princípio da reserva legal, ou seja, do enquadramento típico muito próprio, ou seja, o fato tem que se adequar muito corretamente à norma, sob pena de eu ter uma interpretação extensiva e aí uma analogia que a gente chama em mala parte, ou seja, para piorar. E eu não posso fazer isso no direito penal porque, né, por questões aí de princípios, enfim. Então, quando eu tenho uma extorsão ou qualquer situação para extorquir ou chantagem, que não tem um cunho ou um objetivo de satisfação da lascívia, ou seja, a satisfação para o prazer sexual, se for somente para extorquir, eu tenho um outro crime, que é o chamado extorsão ou sextorção. É um crime mais novo também, remodulado aí com essa nomenclatura atual. Então, se eu tenho... E é crime também, tá? É crime. Só não seria estupro. O estupro seria, sim, ter violência ou grave ameaça psicológica, né? Porque a física eu precisaria ter um contato físico, a ameaça também psicológica, uma ameaça à distância, e aí com o objetivo de satisfação da lascivia, ou seja, do prazer. Ou seja, para convencer a vítima de ceder, por exemplo, fotos íntimas, como seria isso? Fotos íntimas, porque como é muito cedo, às vezes tem algumas nomenclaturas. Fotos, né? Íntimas, fotos íntimas ou atos libidinosos. Exemplo, uma masturbação, por exemplo. Obrigar a vítima a fazer algo contra a vontade. Muito cuidado também, porque aqui eu preciso ter o dissenso da vítima. Eu preciso ter o não da vítima. Então, se eu estou conversando com alguém e até então eu estou cedendo e tá ok, numa intimidade que isso acontece, tudo bem, isso não é estupro. A partir do momento que a vítima diz, eu não quero fazer isso, e do outro lado eu tenho o algoz, o autor do fato, dizendo, se você não fizer, eu vou matar seu filho, né? Eu vou lançar, enfim. Ou, se for, por exemplo, uma pessoa que já tem algum conteúdo íntimo dessa pessoa, se você não fizer agora, eu vou mostrar que você já fez. Exatamente, é uma grave ameaça psicológica. E para quem não entende, diz, não, mas não é possível. Né? Então, assim, eu desejo que ninguém sinta essa ameaça psicológica, porque ela tem o condão, ela tem a mesma propriedade, a mesma força de que uma ameaça física, porque você vai fazer contra a sua vontade, né, algo que é, né, para a satisfação do outro em termos de prazer, está violando o seu próprio corpo. A doutora Fernanda Menezes, ela está escrevendo o capítulo de um livro sobre estupro virtual. E ontem à noite, antes de dormir, eu li um pouquinho do capítulo que ela está escrevendo. Eu fiz até uma anotação que eu achei bem interessante, quando ela diz o seguinte: a impunidade fomenta o estupro virtual, porque os criminosos, eles têm uma falsa sensação de que estão se escondendo em perfis fakes, dificultando o trabalho da polícia. E aí a minha pergunta é o seguinte: o que é prova nesse momento? De que maneira a vítima, a mulher, crianças, pais e mães dessas crianças, adolescentes, podem colher como provas que sejam suficientes para a criminalização dessa pessoa que está ali por trás do ambiente virtual? Então, assim, mais uma vez, assim, é uma pergunta espetacular, porque serve, vocês não têm noção da responsabilidade social e da consciência social que vocês estão trazendo. Hoje, o mundo está plugado, todo mundo hoje está na internet. Então, crianças, adolescentes. E lá a gente precisa entender que, assim como a gente está aqui em uma sala física, existe uma sala virtual que é como se física fosse, porque você se comporta, né, de maneira que, como se você estivesse presencialmente. E com relação à questão da impunidade a que você se referiu, eu considero que estamos avançando, a polícia tem trabalhado, mas a gente precisa de estatística, e para ter estatística eu preciso de noticiar o crime à autoridade, porque ele não pode apurar aquilo que não sabe. Né? Então, estamos avançando, né? Obviamente que a polícia precisa ter aí o aparato necessário, o Poder Judiciário de igual modo, correspondendo. E o que pode ser prova? A prova, vamos lá.
objetivamente falando, é até melhor. Por quê? Porque no estupro chamado real comum, eu tenho testemunhas que muitas vezes não existem porque é na calada da noite, né, às escuras. E lá no ambiente virtual eu vou ter a prova mais do que material. Por quê? Porque eu tenho os registros nos IPs, eu tenho os registros nas conversas, e esses prints, obviamente que periciados, né, através de uma cadeia de custódia, num devido processo legal, enfim, tudo isso muito bem amarrado judicialmente, vai ser muito mais verdadeiro e fidedigno do que uma prova testemunhal, por exemplo. Doutora Fernanda, a gente quer agradecer a sua presença. Acredito que aqui a gente esclareceu os principais pontos desse assunto do estupro virtual, inclusive fazendo esse papel social, como você disse, de encorajar vítimas, de encorajar mães e pais de adolescentes, de crianças que podem, porventura, estar sendo vítimas. Aí fica o alerta também para quem é pai e mãe, para que tenham acesso, né, ao aparelho celular. Eu tenho um filho de 12 anos, eu tenho acesso ao aparelho dele, e a gente acompanha, né, as conversas, os grupos de conversas, redes sociais, para que realmente a gente esteja, de uma certa forma, garantindo também a segurança das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, só ressaltando mais 5 segundinhos, dizendo que, se tratando de criança e adolescente, eu tenho ainda uma situação melhor para elas, porque eu não vou precisar ter nenhum tipo de prova de violência ou grave ameaça, porque estas são presumidas. Então, eu tenho ainda um arcabouço ainda, ou seja, um tipo penal mais protetivo para as crianças e adolescentes, porque é com elas, especialmente, que nos preocupamos, porque o adulto, de certo modo, tem um poder de resistência maior do que essas crianças e adolescentes. Verdade. E nós, enquanto mães, pais, temos o papel de protegê-los na medida do possível. Exatamente. Obrigada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigada.